Bom dia, eu sou o professor Batalha. Hoje nós vamos fazer uma aula revisional sobre romantismo. Bacana? Nós já percebemos até agora com nossos debates em sala de aula que a história e a literatura têm uma estreita relação. Bacana? Então vamos ver como se dá essa estreita relação no romantismo. Sabemos que o romantismo é um estilo literário feito pela burguesia, portanto absorve os seus valores. Valores de igualdade, liberdade, fraternidade, proposto pela Revolução Francesa. Bom, os burgueses que começam a tomar poder a partir do século XVI, aqui definitivamente o mundo é dominado por eles. Tá? Então vamos perceber o seguinte, o romantismo ele chega no Brasil mais ou menos com a independência do Brasil de Portugal. O Brasil deixa naquele momento histórico de ser colônia de Portugal, e se torna um país de fato. E é aí, por uma estranha coincidência, que o romantismo chega ao Brasil. Então, a primeira geração é indianista, onde a idealização da pátria, a pátria ela é vista como perfeita. Essa idealização da pátria, ela também de uma certa forma resvala para a idealização da natureza. E o índio, sendo a personificação da natureza, acaba por ser o principal herói dessa primeira geração. É o ser perfeito, é o ser ético, é o ser bonito, é o ser forte e por aí vai. Ok? É claro que todo e qualquer processo de idealização, ele não é real. Ok? A própria palavra idealização já implica na ideia de que algo existe apenas no campo das ideias, platonicamente falando. Bom, então, a primeira geração ela é permeada da idealização da pátria. A pátria é perfeita, a pátria é uma mãe, a pátria é a personificação da mãe. Bom, e o romantismo, que é da primeira metade do século XIX, ele tem como premissa básica a fuga do real. Ora, esse real vai fugir para o externo e ora, essa fuga do real vai fugir para o interno. Por exemplo, na primeira geração, a fuga do real, ele resvala para a pátria. Na segunda geração, essa fuga do real resvala para o indivíduo. Mas vamos entender por que isso se deu. Então já sabemos que o romantismo, ela tem como premissa básica a fuga pelo real, que de uma certa forma é um olhar sentimentalista da vida. É um olhar subjetivo da vida. O romântico não olha a vida como ela é, mas como ele gostaria que ela fosse. Isso seja no que tange a pátria, seja no que tange o amor. Bacana? Bom, e a linguagem? A construção verbal de um texto romântico é uma construção simples. Por quê? Os burgueses têm como premissa básica o quê? O comércio, o dinheiro, o capital. Se eu produzo uma literatura rebuscada demais, ela está restrita a um público pequeno. Então, o intuito de tornar a literatura com uma linguagem mais simples também é um intuito, é um interesse financeiro em torno de que todo burguês tem. Bom, e aí essa linguagem simples, ela vai ser senhora, ela vai ser também de uma certa forma a personificação da pátria, que é uma pátria simples, uma pátria ligada, pelo menos no começo, uma pátria ligada aos ideais da natureza. Bacana? Bom, e aí vamos ver dentro desse quadro de que os românticos leem a vida de maneira subjetiva, sentimental, dentro de uma fuga do real, sempre, seja que plano for,
que geração for, aqui um pouco menos, e eu vou explicar por quê, tá? Já entendemos que esse é o olhar subjetivo do romantismo. Bom, e aí vamos entender que a primeira geração é indianista, onde a pátria é a personificação da mãe. Segundo, o mal do século. Essa idealização da pátria, ela não se dá na prática. A pátria, né? A pátria mãe nunca foi de fato bondosa para os seus filhos. Então a segunda geração é uma geração que foge para o interno, é a fuga do real. É uma geração pessimista, egocêntrica, satanista. Por quê? Porque esse projeto de idealização da pátria não funciona como sonhado. Ou seja, também uma palavra que poderia justificar a ideia do romantismo é o sonho. Bom, essa geração, segunda geração mal do século, é uma geração repleta também de fuga da realidade. Por exemplo, quando eles vão, de uma certa forma, fugir para a bebida, para a droga, pelo absinto ou pela cannabis, seja o que for, né, a droga que eles usavam naquela época, é uma fuga, não deixa. A droga, num determinado contexto, quase sempre é fuga do real, da realidade, fugir. Só que agora a fuga não é para fora, a fuga é para interna, do indivíduo. Bacana? Bom, a terceira geração, há uma distância histórica entre ela. A terceira geração, já estamos muito próximo da segunda metade do século XIX. Ok? Que já estava começando o limiar, já era o limiar do que viria a ser realismo. Os próprios fatos históricos já indicavam uma nova sociedade que depois nós vamos estudar adiante. Bacana? Então o condoreirismo, ele vem do nome condor, que é uma ave latina que voa muito alto. Ou seja, já é a intenção de observar as coisas do alto. Então ela é muito próxima, a terceira geração é muito próxima de uma visão crítica, né? Ainda não havia uma crítica contundente de entender as engrenagens da sociedade como viria a ser o realismo, mas ali já existe uma crítica à sociedade, à hipocrisia da sociedade e às engrenagens da hipocrisia. Por exemplo, nós notamos isso em Castro Alves, com o navio negreiro. Bacana? Então esse é o quadro básico para entender o romantismo e as três gerações que se deram no Brasil. Bacana? O que nós vamos fazer agora? Eu vou passar um exercício para vocês e nós vamos abrir agora esse canal de diálogo. Se vocês porventura tiverem alguma dúvida, apontem lá na nossa sala virtual, que aí eu vou fazer um vídeo explicando novamente o que vocês porventura não tiverem entendido. Ok? Nós vamos nos ver agora nesse canal, sempre, periodicamente, e eu vou botar alguns exercícios, alguns links que eu achar necessário, para a gente fomentar, a partir de agora, alguns debates. Ok? Abraço, se cuidem, beijo, estou com saudade.